Bem com vocês? Opa, olá pessoal, tudo bem? Eu acho que deu um probleminha aqui. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar nossa videoaula hoje falando sobre radioatividade ou radioatividade, né? Ou seja, cinética química do ponto de vista das radiações. Então, a cinética radioativa, ok? Vamos lá? Então, vamos começar falando sobre o início de tudo. Isso mesmo. Radioatividade ou radioatividade. Os dois termos estão corretos. Tá? E quando a gente fala de cinética das radiações, a gente também tem que pensar no início de tudo. Sabe aquelas histórias que o pessoal fala que o universo já existia, o universo não existia, teoria do Big Bang, confunde Stephen Hawking como quem criou a teoria do Big Bang, e não é bem assim, foram outros dois cientistas, mas isso é um papo que a gente deixa para a física. Mas a gente precisa entender a cinética radioativa do ponto de vista também da cinética química, tá? Que elas concorrem, elas trabalham juntas. Então, vamos começar aqui falando sobre o conceito de radioatividade. Resumidamente, dizemos que radioatividade é todo e qualquer átomo que emite espontaneamente ondas eletromagnéticas ou partículas radioativas, que dão a entender as mesmas coisas, tá bom? Então, quando um átomo emite de forma espontânea essas partículas, nós dizemos que esse átomo é radioativo. Porém, ele pode emitir artificialmente. Tá? Uma das características para você considerar um átomo radioativo natural é que ele tenha 3 isótopos radioativos, ou seja, 3 isótopos que emitem radiação. É o caso do urânio, ele tem urânio 238, urânio 234, urânio 232, que emite radiação. Então, a gente considera ele um elemento radioativo natural. Agora, o oxigênio ele também pode ser radioativo. Existe o oxigênio 18 e o oxigênio 17, que um deles emite radiação. Porém, o oxigênio 16, que nós conhecemos da nossa amiga água, que está aqui, ó, esse oxigênio é o oxigênio 16, não é radioativo, tanto que nós consumimos ele. Agora, aquele oxigênio que sai lá dos vapores, né, das usinas nucleares, já é uma outra história. Então, vamos dar uma olhada aqui numa imagem para vocês terem ideia do que seria um átomo propriamente dito radioativo. Nós temos aqui, ó, os prótons, esferas vermelhas, e os nêutrons, esferas amarelas. Isso daqui é o núcleo do átomo. Ao redor dele temos elétrons. Onde esses elétrons, quando a gente for falar do que a gente vai ver, o que é o universo, de onde eles surgiram, esses elétrons eram partículas chamadas partículas betas, tá? Que são representantes de elétrons. Isso é muito louco, né? Mas é isso, o elétron ele já foi ou ainda é uma partícula beta. Por isso que ele tem que ter essa carga negativa. Lembra do princípio da dualidade de de Broglie? Então, em dados momentos, o elétron se demonstra uma partícula, em dados momentos, uma onda eletromagnética. Né? Aí vem a questão dos fótons, né? E assim por diante. Temos o raio gama, né? Do Hulk, então. O raio gama, temos os neutrinos, que são originados a partir de nêutrons, são partículas menores do que os nêutrons, que são extremamente importantes no universo. Vocês vão entender isso melhor já já. Mas antes disso, por que eu falei que a gente vai falar de teoria de Big Bang? Vocês precisam entender como é que essa radiação surgiu no universo. A justificativa para a radiação surgir no universo, vou soltar aqui um face-to-face, vamos olhar um nos olhos do outro. A justificativa para da radiação surgir no universo está diretamente relacionada ao surgimento dos elementos químicos. Tá? Acredita-se que há mais ou menos 3,5, 3,7 bilhões de anos atrás, não se existia esse conceito de matéria. O que existiam eram 3 forças, que não eram o que nós consideramos como matéria, quando você pega as coisas assim, entendeu? Quando você toca aqui, ó, isso é matéria. Então, o que existia, que geral, de forma genérica se fala, é o que se chama de antimatéria.
E o que a gente conceitua mais ou menos como antimatéria? Seriam 4 forças praticamente. As grandes forças que são responsáveis pela matéria. Primeira delas, a gravidade. Segunda delas é o eletromagnetismo, né? O eletromagnetismo. E 2 outras bem interessantes, que nós chamamos de forças nucleares fracas ou pequenas e forças nucleares fortes ou grandes, tá? Então a gente vai entender melhor. Eu preparei um vídeo para vocês entenderem melhor do que se trata isso. É um videozinho de 5 minutos, mas e depois, se vocês quiserem, é um vídeo muito maior, tá no YouTube, é um vídeo da Discovery Channel, tá? Tem o nome dele lá, depois vocês vêm com calma. Aí ele vai falar de tudo isso, essa questão de Hawking aí que eu falei para vocês, mas aí mais pro pessoal da física, tá bom? Para vocês entenderem. Então vamos assistir esse breve vídeo. Vou pegar só 5 minutinhos dele, que vai esclarecer muita coisa do surgimento do universo, e aí a gente volta aqui, ok? Só um instante, deixa eu abri-lo aqui. Tá aqui, deixa eu expandir. Tá aqui ele. Deixa eu colocar o meu áudio junto com o áudio do vídeo. Deixa eu iniciá-los juntos. Reprodução, reprodução. O Big Bang é a explicação aceita da origem de nosso universo, de acordo com dados científicos, observações e teorias de físicos e matemáticos. Eis um cronograma do que achamos que aconteceu. Só uma pausazinha, senão vocês não vão entender do que ele está falando. Esse é o cronograma. 3,7 bilhões de anos atrás. O universo começou num estado quente e denso e mínimo. E começou a se expandir. Se a teoria do tudo for provada, as 4 forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo... Só um minuto, deixa eu dar um pause aqui que está desconforme. Só um minuto, galera, que eu estou tentando fazer o melhor aqui para vocês. Assim. Forças nucleares forte e fraca são unificadas numa força fundamental num trilionésimo de um trilionésimo de um trilionésimo de um segundo. Enquanto o universo continua a se expandir e a gravidade fria se separa das outras 3 forças. Ao mesmo tempo, o universo se expande de porções mínimas do diâmetro de um próton para mais de 1 bilhão de anos-luz em uma fração de segundo. Esse processo de hiperexpansão chamado inflação dispôs as sementes de estrutura por todo o universo e mantém sua temperatura quase uniforme. Quando a inflação diminui, as forças eletronucleares fraca e forte tornam-se forças separadas. Elas interagem com o mar de partículas e antipartículas para criar uma sopa cósmica de energia. 100 segundos após o Big Bang, as temperaturas caíram para 1 bilhão de graus. Prótons e nêutrons se fundem pela força nuclear forte para criar um núcleo de hidrogênio pesado. Esse é o núcleo de hidrogênio sendo formado, ó. O átomo de hidrogênio Levados surge. pela temperatura intensa e pressão, a fusão nuclear converte o núcleo do hidrogênio pesado em hélio. Após alguns minutos, cerca de 1/4 do hidrogênio é convertido em hélio, que, por sua vez, produzirá elementos mais pesados. Por centenas de milhares de anos, a matéria e a radiação são unificadas em nebulosa. Então, 380 mil anos após o Big Bang, a matéria e a radiação se separam, permitindo que os fótons ou os raios de luz viajem desimpedidos pelo espaço. O universo enevoado se torna transparente, permitindo que os fótons que fazem o fundo cósmico em micro-ondas sejam vistos.
Quando o universo está com algumas centenas de milhões de anos, a gravidade atrai o hidrogênio e o gás hélio para formar nuvens que se dissolvem, formando as primeiras estrelas. Quando o universo está com cerca de 500 bilhão de anos, grupos de estrelas e gás formam as primeiras galáxias. Enquanto as galáxias... Pronto, é aqui que nós paramos. E por que nós paramos agora, nesse momento? Porque o que nos interessa é esse universo pequeno, denso, para entendermos o que é radioatividade. Se gostaram, o nome do vídeo da Discovery Channel é Teoria da Formação do Universo, Big Bang. Tá? É um vídeo de 39 minutos, muito interessante, vale a pena vocês verem, mostra o surgimento dos planetas e assim por diante. Então, no YouTube é fácil de ter acesso, ok? Então, por que para aqui? O que nos interessa é o antes, né? Aquele momento em que nós vimos do hidrogênio, né, sofrendo o resfriamento de 1 bilhão, olha só, resfriamento, 1 bilhão de graus Celsius, quando começa a gravidade a agir sobre o hidrogênio, formando o gás hélio, por isso que eu falei, olha, não tem certeza se primeiro surgiu o gás hélio ou se primeiro surgiu o gás hidrogênio. Por quê? Porque, como ele disse no vídeo, havia também radiações, e essas radiações, entre elas, a partícula alfa. Vamos entender pela lei de Soddy agora, através do nosso slide. Então, olhe para cá. Vamos entender o que essa radiação tem a ver. Como eu falei, né, o núcleo andando espontaneamente, as partículas betas, gama, a partícula alfa, que não está aqui representada, mas será representada aqui agora. Essas são as partículas. Partículas e emissões radioativas. Radiação alfa, 4 e 2. Considere-se mais 4 e mais 2, ou seja, tem uma carga 2 do número atômico e carga 4 de massa atômica. Essa partícula alfa, quando emitida, ou seja, quando ela sai do núcleo de um átomo, tá? Então, quando essa partícula alfa sai daqui, ela retira, essa partícula alfa retira 4 unidades de número atômico, de massa atômica e 2 unidades de número atômico do núcleo. Então, ele perde 4 valores de massa atômica e 2 valores de número atômico. Tá? Ela apresenta apenas 1/10 da velocidade da luz, ou seja, tem um baixo poder de penetração. Porque 1/10 da velocidade da luz, você pode pensar que é muito, que corresponde a 30 mil km por segundo. Para nós, seres humanos, é muito, mas para uma onda eletromagnética, praticamente desprezível isso. Tá? Praticamente comparando, assim, a grosso modo, a massa do elétron em relação à massa do átomo. Lembra, a massa do elétron é 1 sobre 1840, praticamente desprezível. Tá? A outra, a partícula beta. A partícula beta já tem uma característica diferente. Ó. Ela não altera em nada em massa atômica e acrescenta uma unidade de número atômico. Poxa, Hélio, peraí. Na alfa, que é positiva, aqui, ó, você diz que ela retira a unidade de massa atômica, 4 unidades, e retira 2 unidades de número atômico. E na beta, que é negativa, você diz que acrescenta? Lembra que eu falei da química? O positivo perde e o negativo ganha. No ponto de vista de partícula, permanece esse conceito, ok? Vamos continuar. Partícula gama, essa partícula... esqueci de falar da velocidade, né? Ela tem um baixo poder, tem um médio poder de penetração da partícula beta e 90% apenas da velocidade da luz, já é uma capacidade de penetração maior do que a alfa, quando comparada com a da alfa, né? O que significa 9/10 ou 90% da velocidade da luz? 270 mil km por segundo. A velocidade da luz é 300 mil km por segundo, então está bem próximo. Então já tem um poder de penetração maior. Continuando. A partícula gama, essa criança aqui do Hulk, Mr. David Banner, né? David Banner, nossa criatura esmeralda, esverdeado, né? Então, a partícula gama, ela não vai retirar nem acrescentar massa
nenhuma ao núcleo atômico, tá? Ela não interfere. A gama não interfere no núcleo do átomo, tá? Ela tem 0 de massa e de 0 de número atômico, então não interfere. Porém, ela tem um grande poder de penetração, pois ela corresponde, a sua velocidade corresponde à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então tem um alto poder de penetração, tá? Ultrapassando paredes de alvenaria, ou seja, de tijolos, ultrapassando algumas camadas de concreto, se não forem muito grossas, porque quando você retém um material radioativo para a radiação alfa não ser dispersa, ou seja, expor outras pessoas, você coloca grossas camadas de concreto com chumbo, tá? Com chapas de chumbo para garantir mesmo que essa radiação não vai sair. Que ela tem uma velocidade muito grande e por isso acaba tendo um grande poder de penetração. Uma outra partícula parecida, mas não igual, é o neutrino. O neutrino também não é nada de massa atômica, nada de número atômico, não retira, mas é semelhante à velocidade da luz. Então tem um alto poder de penetração da matéria. Além de que propiciar muita fissão nuclear, ou seja, a quebra do núcleo. Só para vocês terem uma ideia, algumas gramas de urânio foram utilizadas, só vamos olhos nos olhos aqui, que é interessante. Algumas gramas de urânio foram utilizadas na bomba de Hiroshima. E o que propiciou, após a explosão, ou seja, a fissão, a quebra do núcleo de urânio, o que propiciou com que a temperatura ambiente passasse de 30, 25 graus Celsius para, em apenas um segundo, passar para 2.000 graus Celsius, tá? A temperatura ambiente para 2.000 graus Celsius, o que propiciou foi a emissão de neutrinos, porque o que aconteceu? Esses neutrinos saíram e começaram a quebrar o núcleo de outros átomos de forma rápida, em milionésimo de segundos, forma rápida, liberando uma grande quantidade de calor. Por isso que no primeiro segundo estava a 2.000 graus Celsius, depois de 10 segundos essa temperatura caiu, né? Depois de 10 segundos da explosão a temperatura caiu para aproximadamente 1.000 graus Celsius. Não é fraco não, né? Então, esse é um neutrino, por isso que eu parei para vocês verem aqui. Mais para frente a gente vai falar melhor dele, mas para vocês terem ideia de quem a gente está falando. Então, esse 0 aqui não indica nada não. Por partícula gama, por exemplo, ela altera o DNA de qualquer ser vivo, seja animal ou seja vegetal. Tá? Agora, o positron. O que é o positron? O positron é como se fosse um próton. Tá? Um próton. Ele tem uma massa de 1. Então, ele retira, tá vendo? Positivo. Então, retira uma unidade do número atômico do átomo. Tá? Então, o positron como se fosse próton. Então, é como se ele fosse também, tem gente que chama ele de antibeta, tá? Porque o beta é menos 1, o positron é mais 1. Então, tem um grande poder de penetração, alto poder de penetração e está a velocidade da luz. O nêutron é diferente do neutrino, não se confundam. Nêutron retira uma unidade de massa atômica. E o próton é diferente do positron. O próton retira uma unidade de massa atômica e uma unidade de número atômico. Ok? Quando o núcleo emite uma partícula beta, ocorre a seguinte transformação. Então, o núcleo emitiu uma partícula beta. Saiu daqui um nêutron, liberou um próton e liberou um neutrino. Esse cara é o perigoso, que dá início a reações em cadeias sucessivas. Ok? Vamos continuar. Então, aqui para demonstração do poder de penetração da matéria, das 3 principais partículas. Essas 3 é que a gente vai estudar, vai entender melhor. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A alfa não ultrapassa uma folha de papel, nem a pele humana. Nesse exato momento, vocês estão sendo bombardeados por milhares de partículas radioativas alfa, mas não vai interferir. Porém, a radiação alfa, ela consegue produzir energia transformando oxigênio em óxido, tá? Radiação beta
baixo poder de penetração. Uma placa metálica consegue impedir que a radiação beta ultrapasse, saia daquele espaço físico. Já a radiação gama não, tem um poder de penetração muito grande, então você precisa de grossas paredes de concreto, de preferência com lâminas de chumbo, para conter essa radiação no ambiente. Até aqui tudo bem, turma? Espero que sim, então vamos continuar. Vamos lá? Vamos partir para a próxima etapa. Agora sim, vamos falar do que nós vimos ali no vídeo, como é que o hidrogênio se transforma em hélio. Na verdade, é o hidrogênio deutério, que se transforma no gás hélio. Não é qualquer hidrogênio, é o deutério. Então, deixa eu apagar isso aqui, para não nos atrapalhar, e vamos seguir. Como é que isso acontece? Através de um fenômeno radioativo chamado transmutação, que dá origem a praticamente todos os 120 elementos que você conhece hoje da tabela periódica, tá? Então, como é que funciona a transmutação? É um fenômeno ao qual, deixa eu tirar essa bela imagem daqui para não atrapalhar vocês, é o fenômeno ao qual o átomo é modificado a partir de sucessivas emissões de ondas eletromagnéticas ou partículas radioativas, tá? Então, veja bem, nós temos aqui um núcleo radioativo de urânio 238, o número atômico dele é 92. Lembrando, o número atômico de um átomo, aqui, ó, o número atômico de um átomo nada mais é do que a identidade desse átomo. Então, é como se fosse seu número de identidade. Para o átomo é o número atômico, tá? Esse carinha aqui. Ó. Então, o urânio 238, vamos imaginar ele emitindo uma partícula alfa. Essa partícula alfa já vimos, tem mais 4 mais 2. Então, podemos dizer que ele também está emitindo um átomo de hélio. Porque depois de um 10... Para vocês terem uma ideia como é que isso é interessantíssimo. Essa partícula alfa, depois que ela percorre 10 centímetros na nossa atmosfera, ela se transforma no gás nobre hélio. Ela se transmuta no gás nobre hélio. Basta 10 centímetros. Ó. 10 centímetros é isso aqui, galera, mais ou menos. Então, rapidinho, hélio. Para você ter uma ideia da importância disso, lá no vídeo, quando vocês forem ver vídeo, o Sol tem o seu núcleo formado de hélio, tá? E a parte externa é o gás hidrogênio liberando calor. Depois que esse hidrogênio vai liberando calor através da fusão nuclear, como vimos no vídeo, vai formando o gás nobre hélio, que fica no núcleo do Sol, tá? Podendo originar até anãs azuis. Isso aí é uma outra história. Então, o que é interessante isso, lá da teoria do Big Bang, há 13,7 bilhões de anos atrás, a partir desses estudos, observando a quantidade de hélio que existe no universo, a quantidade de hidrogênio, percebeu-se que 1/4 do universo apresenta o gás hélio. E 3/4, tá, do total, 3/4 nós temos o gás hidrogênio. Tá? Então, isso vem desde o início do universo, essa quantidade. E como vem desde o início do universo, mais uma coisa que comprova a teoria do Big Bang. Acredita-se que antes de existir o universo, existia talvez até um outro universo que originou isso, mas não esse universo que nós conhecemos, um universo diferente. Então, vamos continuar. Então, ó, o urânio emitiu a partícula alfa, que se transformou no gás nobre hélio. Em contrapartida, ele se transmutou em quem? No tório 234. Por quê? Não retirou 4 unidades de massa atômica aqui, galera? Aqui, ó. Menos... Opa, peraí. 238 menos 4, né? Porque a alfa tem carga mais 4, então perde 4. Vai virar o quê? 234. Tudo bem. Isso ainda não quer dizer que é outro átomo. Por enquanto, estamos só alterando a massa. Mas como ele perde 2 também, aqui, ó, né? A partícula alfa não perde 2. Se ele vai perder 2 também, então o que vai acontecer com esse número atômico? Vai virar 90. Por isso que a gente chama o fenômeno de transmutação. Ele sofre uma mutação, uma transformação. Ele deixa de ser urânio, esse nosso amigo aqui, e passa a ser o tório, que é nosso amigo que está aqui. Entenderam? E isso vai acontecendo toda vez que um átomo emitir partícula alfa. Para vocês terem ideia mais ou menos
do que se trata esses alimentos radioativos, nós temos aqui, na tabela periódica, os elementos que nós consideramos radioativos. Então, a partir do bismuto 83 para cá, salvo os lantanídeos, né? Todos os actinídeos, sim, esses elementos são radioativos naturais. O tecnécio, ele também é, apesar de ser menor do que os 83 aqui do bismuto, tá? Mas ele também é um elemento radioativo, mas naturais, tá ok? E para você ter uma ideia de como é que a gente coloca, como é que a gente demonstra essa expressão de radiação, uma expressão algébrica, como é que ficaria? Fica dessa forma. Aqui estou usando o urânio 235, não é o 238, tá? Mas serve da mesma forma para formar o tório, porque como eu falei para vocês, o que nos importa é quem? É o número atômico. Então é isso que vai dar origem a elementos diferentes entre si, alteração do número atômico. A massa atômica não, a massa atômica você só altera a massa, você só está mostrando uma perda de massa. Então, ó, representamos dessa forma. O elemento radioativo que está emitindo a partícula, essa partícula pode estar aqui, ou então pode estar sendo representada nessa posição, partícula alfa, tá? Pode estar aqui ou aqui, nunca nos dois lugares, mas aqui ou aqui. E aqui o elemento que foi transmutado, ou seja, foi transformado. Tudo bem até aí, galera? Espero que sim. Então, deem uma olhada aí. A partir disso, vamos entender que esse conceito de partícula alfa, então, quando a gente fala de partícula alfa, nós estamos falando da lei de Soddy. Então, Soddy fala somente de quem? De alfa, da partícula alfa, que ela retira 4 unidades de massa atômica e 2 unidades de número atômico do átomo que emitiu essa partícula. Essa é a lei de Soddy. Tá? Ele aí, ó, bem evidente, bem claro para vocês, para ninguém duvidar de Soddy, tá bom? Agora vamos seguir em frente, então. Deixa eu apagar tudo isso, para não confundir. Pronto, agora outro fenômeno de transmutação, a lei de Soddy-Fajans. Soddy, estudando com Fajans, que é um outro químico famoso, eles foram entender o que seria a partícula beta, como ela interfere no surgimento dos átomos, nos fenômenos de transmutação dos átomos, tá? Então, preste atenção. Isso aqui é muito interessante. Vocês vão entender agora um dos motivos, não o principal motivo, mas um dos motivos para a nossa atmosfera ser azul, tá? Azulzinho assim, ó. O carbono 14. Vocês já devem ter ouvido falar do carbono 14 através da datação carbono. Esse carbono 14 ele é muito utilizado para determinar a idade de alguns fósseis, tá? Então, por exemplo, quando um ser vivo morre e você encontra ele, viu que esse ser vivo é pré-histórico, você consegue datar mais ou menos a data da morte dele através do carbono 14. Por quê? Os seres vivos, enquanto estão vivos, tem carbono 12 e carbono 14. Só que quando eles morrem, eles começam a transmutar carbono 12 em carbono 14 e liberar esses carbonos radioativos. Esses carbonos radioativos que são carbono 14, eles vão perdendo o seu total através da próxima aula que a gente vai ter, do que a gente chama de semiperíodo de desintegração, ou meia-vida. Por que meia-vida? Porque cada vez que ele perde a metade da sua massa radioativa, passou metade do seu tempo em vida, ou seja, metade do seu tempo de morte, perdão, melhor dizendo, né? Então você vai perdendo a metade. Cada vez que você perde a metade, quer dizer que passou uma data específica que nós conseguimos calcular, tá? Mas isso vem depois. Vamos falar agora de Soddy-Fajans, dessa lei. Então, o carbono 14, quando ele sofre transmutação, o que acontece com esse cara? Esse cara, quando a transmutação dele emite partículas betas, olha o que acontece, ó. Ele dá origem ao nitrogênio 14. Né? Se você pegar a sua tabela periódica, você vai ver que o nitrogênio tem massa atômica 14. Esse é o nitrogênio que não é radioativo, que tem na nossa atmosfera. Sim, tem na nossa atmosfera. Já esqueceram lá? O professor ensinou a vocês lá no 6º ano que 72% da nossa atmosfera é composta de nitrogênio? Então, gente, é esse nitrogênio 14. Agora, olha a coisa que eu falo que na química
não há, e parece não. Na química as coisas estão relacionadas, por isso que a gente não pode separar, tem que manter o entendimento até o final. Gente, se os seres vivos vão morrendo e se transformando em carbono 14 radioativo, e se esse carbono 14, quando emite partículas betas, se transmuta em gás nitrogênio, ora que coincidência, que não existe na química. Então, todos esses seres vivos que existem no planeta há milhões de anos atrás, animais e vegetais, conforme foram morrendo, foram liberando também, ó, e a gente fala lá daqueles microbianos, tá? Os líquens que surgiram, eles também foram responsáveis. Conforme eles foram liberando quem? Morrendo, eles foram liberando quem? O nitrogênio. E aí a gente entende por que a nossa atmosfera tem 72% de nitrogênio. Graças a Deus que nos ajuda a proteger de um monte de coisa do universo. Entenderam? Então, essa transmutação favoreceu o surgimento dos nossos 72% de nitrogênio na atmosfera. Eis aí uma das justificativas para o céu ser azul. Tem outras, tá? Tem outras. Tem aí os raios, né, com gás amônio e assim vai. Mas esse é um dos motivos, ok? Então, vamos seguindo em frente. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse fenômeno de transmutação ocorre quando o carbono 14 emite a partícula beta. Aqui está a representação algébrica, tá? O cálculo, como é que é feito esse cálculo de radiação, tá? A expressão de radiação, tá? Então, ó, carbono 14, aqui representa uma partícula beta, né? Parecido com alfa, né? Lembra que o alfa a gente colocou? Tanto faz, aqui ou aqui. E aqui o elemento transmutado. Então, o carbono sai de carbono 6, se transforma em nitrogênio, que tem número atômico 7. Tá legal? Tranquilo? Beleza. Então, vamos seguir em frente. E quando isso termina, ele libera ainda um neutrino e um elétron, tá? Quando a partícula beta é emitida, ele libera um neutrino e um elétron, ok? Vamos pegar agora um exemplozinho, só para vocês terem ideia de como é que a gente trabalha isso aí. Olha aqui, ó. Em um processo de transmutação natural, o núcleo radioativo de urânio 238, isótopo instável do urânio, se transforma em um núcleo de tório 234, né? Aquela representação que nós vimos antes aqui no outro slide. Através da reação nuclear, tá aqui, ó, a equação, tá? Essa daqui é a equação com 238 mesmo da imagem. Por sua vez, o núcleo filho, ou seja, aquele núcleo que foi formado, por isso que a gente chama de núcleo filho, que também é radioativo, transmuta-se em um núcleo do elemento protactínio, através da reação nuclear 23490, 23490. Ó, manteve-se a massa, porém está com números atômicos idênticos. Olha que coisa! Tem coisa errada aí, né, gente? Tem coisa errada. Dá para ver que tem algum erro aqui nesse exercício. Vocês concordam comigo? Claro que tem. A gente vai, olha como é que a gente identifica depois que tem o conhecimento. A gente vai identificar, sabe como? Vou mostrar para vocês. Só um minuto. A gente vai matar essa charada agora. Vamos matar essa charada. Ó, 90-90. Como eu havia dito a vocês, não existe essa história de um mesmo elemento químico que está com uma numeração. Isso aqui é um erro. Esse cara aqui, que é o nosso amigo protactínio, né? Vamos abrir aqui a tabela periódica só para vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Ó, o protactínio, aqui é dele, tá aqui, ó. Tá vendo? O número atômico dele é 91. Então, tem um erro ali que leva o aluno ao erro. Induz o erro. Então, vou colocar um 1zinho aqui, só para não restar dúvida. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu colocar um 1. Aqui está ele. Pronto, corrigimos de problema. Tá? É 91. Aí o cara vem,
o X da primeira reação nuclear e o Y da segunda reação nuclear são, respectivamente, tá vendo? Isso aí, com certeza, isso é questão de vestibular. Isso aí, com certeza, foi anulado. Então, olha aqui, ó, 92,90. Gente, se esse cara aqui é X, isso aqui com certeza é uma partícula. Se eu perdi 4 unidades de massa atômica e 2 unidades de número atômico, então essa partícula X só pode ser quem? Alfa. Se eu tinha 90 e passei a ter 91, quer dizer que eu ganhei uma partícula. Uma partícula de número atômico. Essa partícula aqui só pode ser o quê? Beta. Ok? Aí vamos às respostas. Uma partícula alfa e um fóton de raio gama? Não. Uma partícula beta? Não. Um fóton de raio gama? Não. Uma partícula beta? Não. Uma partícula alfa e uma partícula beta? Sim. Entenderam como é que funciona? É assim que vocês vão trabalhar, galera. Em cima desses conceitos que vocês estão vendo. São transmutações, mas para isso você tem que conhecer as partículas. Vamos pegar agora um outro exemplo um pouco mais extremo aqui, ó. Aqui, ó. Qual é a situação aqui? Ele diz que tem um isótopo urânio 23892, que já falamos dele. E esse isótopo, deixa eu passar isso para cá, para não atrapalhar. Pronto. E esse isótopo dá origem ao chumbo 20682. Sugestão do tio Hélio. Sempre que vocês forem iniciar transmutações, que o que vai acontecer é o quê? Você vai transmutar até chegar a esse cara aqui, correto? Então, eu vou perdendo aqui as partículas necessárias até transformar o urânio 238 em chumbo 206, tá? Sempre que vocês forem começar, vocês comecem pela massa, pela partícula alfa. No final, se o número atômico ultrapassar o valor do número atômico desse meu amigo aqui, aí vocês introduzem a partícula beta. E por que eu digo isso? Porque o beta não altera a massa atômica. Então, se for emitindo beta, você só vai aumentar o número atômico. Perdão, você só vai aumentar o número atômico e não interfere na massa atômica. Porque beta, quando emitido, não altera a massa atômica. Só interfere no número atômico. Então, você vai manter o valor do número atômico 206, porque é onde você vai parar, depois que vai emitir na partícula alfa, e vai acrescentar até chegar a 82. Quer ver como é que funciona? Então, olha aqui, ó. Vamos ver caso a caso, passo a passo. Ó. Vou começar pelas betas. Aqui ele está querendo saber quantas partículas alfas e betas são emitidas para chegar ao chumbo 206. Então, para emitir a primeira partícula beta. Tá? Tá ali, ó. Emiti a minha primeira. Primeira partícula alfa, né? Que sempre começa com alfa. Alfa 23490. Aqui ele já botou beta. Tá errado. Vocês vão ver que é mais fácil se fizer, ó, beta 91, beta 92. Manteve 234. E aí vamos emitir mais uma alfa. Ó. Emitiu alfa, virou o urânio 23492, caiu para tório 23090. Vou emitir mais uma partícula, ó. Alfa 230 caiu para 226,88. Mais uma alfa 226. Olha como é que agora ele sai entrando com um monte de alfa. Tá vendo? Então você pode começar com a alfa tranquilo, até chegar a massa atômica que você quer, que é 206. Ó, 226 caiu para 222 e 86. Alfa 218 para 84. Vai emitir outra alfa, ó, tá vendo? 214 para 82. Esse já está no chumbo, ó. Ah, eu vou parar aqui? Não, você tem que chegar a 206. Então, ó, aqui ele já emitiu mais duas betas para subir, ó. 283, não mexeu, 214, e 284, 214 e 84, que é a beta. Aí ele emite uma alfa, que vai para 210,82, porque retirou 2 de número atômico, 4 de massa atômica. Vai emitir uma beta, foi para 83, olha lá.
83.210. E vai emitir mais uma partícula alfa, porque tem que cair para 206 e mais uma alfa, ok? Partícula gama não altera a massa atômica e o número atômico do átomo. Então, se ela for emitida, não interfere. Quando vocês estão vendo isso aqui, deixa eu só voltar um pouquinho para mostrar uma outra coisa para vocês, rapidinho. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, ele conseguiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 alfas e 1, 2, 3, 4, 5 betas. Pulando, eu começaria fazendo alfa, alfa, alfa até chegar a 206. Quando chegasse a 206, ia crescendo, ia emitindo partículas betas aqui no chumbo, tá? Vou chamar de X, ia emitindo partícula beta até chegar a 82. Ia dar a mesma coisa, façam em casa para testar, tá? Vai dar a mesma coisa, pode fazer na sua casa. E uma outra forma que você pode fazer isso é o seguinte, deixa eu apagar aqui, só para ficar mais claro para vocês. Eu não estou falando que isso aqui, eu quero transmutar o urânio 238 para, isso aqui, urânio 238 para chumbo 206. Então, gente, se eu sei que vou ter partículas alfa e partículas beta, porque a partícula gama não interfere, a gente já leu isso ali, eu vou fazer assim, vou usar a matemática. E tem como. Como vou fazer isso? Ora, eu quero de 238 cair para 236, para 206, né? Então, eu vou pegar aqui, 238 menos 206. Isso será igual a quanto? Hein? Ó, vai dar 2, né? 6. 8 menos 6, 2. 23 menos 23. Então, 32. E agora divido 32 por quem? Massa atômica de alfa, né? Sempre 4, ele não retira sempre 4 unidades. Divido por 4 esse valor da diferença. Logo, 32 por 4 vai dar quanto, meu povo? Quanto? Ih, gente, ninguém sabe, não é? Nossa Senhora, hein? Nossa Senhora, hein? É isso aí mesmo, galera, ó. 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20, assim vai, assim vai. Então, 4 vezes 8, 32, né? Então, 8 partículas alfa. Ai, crianças, vocês me matam do coração. Então, 8 partículas alfa. 4 vezes 8, 32. Certo? Até aí tudo bem? Ó, já tá batendo lá com o que ele tá falando. Agora, vamos ver a beta? Hélio, como é que eu vou resolver agora o problema da beta? Boa pergunta. Olha o que acontece com a beta, gente. Presta atenção. Nós temos 92, que eu quero que chegue a 82, não é isso? Ora, eu não já vi que eu tenho 8 partículas alfa? Cada partícula alfa não retira 2 unidades de número atômico? Sim, retira. Então, se ela retirou 2 unidades, eu vou multiplicar isso por 2. Como assim, Hélio? 8 vezes 2. Por quê? A partir do momento que eu souber quantas eu tinha, eu subtraio por nosso amigo aqui, ó. Essa diferença de 92 para 82, eu vou saber quantas. Que eu vou ter ser 2 vezes 8 igual a 16. Certo? Não é isso? Então, eu tinha um total, o quê? De 16. Eu tive se foram emitidas 8 partículas alfas, quer dizer que eu retirei 16 valores de número atômico. Ok? Beleza? Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar o meu amigo 92 menos... deixa eu pensar aqui rapidinho. 92, a gente já está cansado. Menos 92 menos 82, tá? Se eu tenho alfa, então eu tenho 2 vezes 8, 16.
92 menos 82 vai dar 10. Né? A minha diferença ali é 10. Então, esse 16 agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Opa, deu uma travadinha aqui. O que houve? Ah, tá. Deu uma travadinha ali. Então, foram 16 no meu total, correto? A partir do momento que eu sei que eu tirei 16 unidades e eu tenho uma diferença de 92 para 82, que é 10, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esses 10 aqui, ó. Peraí, só um minuto, deixa eu dar só uma pausada aqui. Rapidinho. Só um minuto. Opa, tá ruim aqui. Então, vamos lá. Então, foi 16 menos 10, que vai ser nada mais, nada menos, gente. Desculpa aí, que a bateria estava acabando aqui. 16 menos 10, que nada mais, nada menos do que 6. Então, nós temos o quê? 6 partículas betas. Entenderam? Eu peguei o 10, é o quê? 2, 3, 8. Opa, deixa eu tirar, que eu deixei isso aqui na frente. Só um minuto. Eu peguei o 10 é de 92 menos 82. E o número de partículas alfa me disse quanto eu vou ter que fazer de diferente aqui. Tá ok? Só para fecharmos por hoje. Relembrar aqui a partícula gama. A partícula gama não altera a massa atômica e o número atômico do átomo. Tá? Ou seja, quando ela emite, ela não interfere em nada. Ela só tem um alto poder de penetração. Essa é a lei de Soddy e Fajans, que fala de partícula beta. Ó, a bateria está acabando aqui. Ó. Por isso que eu fui ver aqui rapidinho. Tá bom, galera? Gente, espero que tenham gostado. Esse vídeo é um pouco mais longo, mas é porque ele precisa ser bem explicado para vocês entenderem o que vem aí pela frente sobre semiperíodo de desintegração e meia-vida, que é a mesma coisa, tá? O mesmo termo. Tchau, gente. Um abraço, um beijo no coração de todos. Até a próxima. Tchau.